Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimento de forma simples, leve e amorosa. Eu sou a Patrícia Caco e junto da Marta Cristina, nós somos o Recanto Sátia e no nosso podcast Entre Amigos temos dois convidados maravilhosos, que é o Antônio Carlos e a Leia Fer. Gente, gratidão por ter aceito o nosso convite. Estamos assim ansiosos para saber de muitas novidades. Não é verdade, Marta? A Leia sempre nos trazendo pessoas especiais que nos deixam muito felizes, né? É um prazer receber o Antônio Carlos, é um prazer receber a Leia, sempre com temas diferenciados, pessoas especiais. Então, a gente quer saber tudo através do olhar do Antônio Carlos sobre geobiologia, né? É, Uhum. a gente está muito feliz se a Leia quiser dar alguma palavra de introdução, por que ela escolheu o Antônio Carlos, né, para nos apresentar, com certeza ela identificou uma pessoa que vai agregar bastante para o canal e para as pessoas que nos seguem. Boa noite, gente. Como sempre, eu amo estar aqui no Entre Amigos. Muito obrigada pela oportunidade de estar sempre aqui. O Antônio Carlos foi o universo que me trouxe, né? Como sempre. O universo sempre me coloca com pessoas maravilhosas. Ele pediu um PDF no grupo do livro, e aí eu entreguei o PDF, e aí ele veio falar comigo no privado, e aí a gente começou a conversar. Né? Aí pronto, aí começou nossa amizade, e aí ele falou que era geobiólogo, e aí eu fui pesquisar sobre isso e vi que estava falando que a energia da cama que você dorme também pode afetar a sua saúde física e mental. Aí eu achei isso interessante, Uhum. aí eu fui perguntar sobre isso para ele e eu achei o assunto super interessante. Aí eu falei, nossa, cabe certinho lá no Entre Amigos, a galera vai adorar saber sobre isso. Aí eu fui, convidei ele, ele aceitou. Agora estamos aqui, né? E aí agora eu vou passar a voz para ele, Antônio Carlos, fala tudo pra gente sobre a geobiologia, como isso pode contribuir na nossa saúde física e mental. Tá ok, vamos lá. Então, como eu estava explicando antes, a geobiologia, ela surge mais ou menos em 1940, no pós-guerra. No pós-guerra começam, né, a fazer pesquisa, porque é o seguinte, imagina você estando em um local que houve bombardeamento. Então, automaticamente, quando que você tem esse acontecimento, você vai ter o quê? Contaminação de solo, devido aos produtos, ao que, né, compõe aquele troço lá, né? Isso vai impactar tanto a saúde do local, da terra como um todo, quanto as pessoas que estiverem no entorno, né? Então, isso é um comecinho, né? Mas só que a história da geologia é mais antiga que isso, quando ela surge realmente como geobiologia. Ela começa dentro de um hospital, e o diretor do hospital manda a enfermeira-chefe colocar uma paciente em determinada maca. Ela se nega, ela fala, não vou colocar lá não. Falou, como que não vai colocar lá? Ela falou, porque é simples, todo mundo que você coloca lá morre. Ninguém consegue responder ao tratamento clínico. Ela falou, não sei se tem bruxaria, que raio que é, mas eu não vou colocar lá não. E daí ele fica encafifado com isso, esse médico, né? O nome dele é Ernest Hartmann, né? E até depois, essas frequências de solo que são descobertas levam o nome dele, né? São as linhas Hartmann. Então, o que, que ele faz? Como ele sabia dos engenheiros de Minas que eles faziam detecção de campo, ele contrata um engenheiro de Minas para fazer a leitura do ambiente físico. Se tinha, que tipo de radiação que tinha, que deixava de ter tal. E ele pede para que esse médico faça um mapa, trace um mapa com os pontos negativos. Localize no hospital, na planta baixa do hospital, né, os locais que foi determinado que tinha uma energia deletérica. Daí ele pega e faz o mapa todo, ele fica
um mês, mais ou menos, no hospital, fazendo o levantamento. Depois ele entrega, né, esse laudo técnico para o diretor do hospital, e o diretor do hospital ele vai fazer uma comparação. O hospital tinha um laudo técnico dos óbitos, dos locais, por exemplo, óbito por marca. E foi isso que chamou a atenção. Porque aonde tinha mais óbito com marca, por marca, era o local que o anestesista determinou na planta. Então eles descobrem que aí tinha alguma coisa. Então é a partir disso que eles descobrem a radiação de solo. As frequências de solo, que elas vêm, o quê? Do centro do próprio planeta. O planeta todo, ele tem uma malha eletromagnética, né? Essa malha é chamada, você tem 3 tipos de grade, né? Que elas ficam sobrepostas, uma sobre a outra. Essa que o Hartmann descobriu dentro do hospital, que levou o nome de grade Hartmann, na frequência de Hartmann, tá? E assim, isso você acha bastante na internet, né? Ela tem 2,5 metros de comprimento, né? Por 2 metros de largura. Então, são retângulos. Então, daí você mede cada vértice desse retângulo. Um biômetro. Você usa o biômetro e usa o pêndulo. O biômetro é uma escala. É uma escala, por exemplo, esse biômetro ele foi desenvolvido por um outro cientista, por um físico francês, que ele fazia a medição biométrica das coisas, do vinho, do queijo, do que você consumia. A frequência biométrica, vibracional biométrica das coisas, né? Então, ele era chamado Simenoton. O Simenoton, daí ele começou com isso. Daí, como eles sabiam que dava para fazer essa leitura usando o biômetro, que você entra em ressonância, né, com o local, você usa o pêndulo para isso, então você dá o comando, né, você não pergunta para o pêndulo, tá? Esse negócio de falar perguntar para o pêndulo não existe, ele simplesmente ele é um amplificador do seu campo de referência. Quem realmente lê somos nós. Porque nós temos uma glândula no centro do cérebro chamada de pineal. A glândula pineal, a função dela, a função básica dela, primordial dela, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, né, que é médico, é um monte de coisa, ele falou, gente, a função da pineal é sequestrar campo eletromagnético. Porque ela precisa te adaptar o teu organismo, o teu corpo ao local que você está. Então isso é feito por ela. E a gente usa da mesma pineal que está lendo uma frequência, você aprende a entrar em ressonância com essa frequência que você sabe que existe. Então daí você usa o biômetro, e esse biômetro ele vai te dar a frequência vibracional daquele ponto, né? Por exemplo, quando você pega o biômetro de Bovis na mão, você vai ter uma escala de 0 a determinado ponto, 42.000, 50.000 angstroms, né? Isso daí já é altíssimo, né? Se você pegar 6.000 angstroms dentro dessa gradezinha, né, do biômetro, você vai ver que 6.000 é o neutro. Não é nem positivo nem negativo. Não te faz bem, mas também não te faz mal. Tudo que estiver abaixo de 6.000 é negativo. Tudo que estiver acima de 6.000, você vai ter saúde. Entendeu? Mas, no caso, o pêndulo, quando está abaixo de 6.000 e acima de 6.000, ele tem uma rotação diferente, uma coisa assim, quando você bota, quando você sabe? Não é rotação. Por exemplo, você pega... eu vou usar esse paquímetro aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um paquímetro. A régua do paquímetro, ele serve como gráfico. O que eu faço? Primeiro, você chega no ponto, você vai ler o ponto, teu corpo vai ler o ponto.
Vamos imaginar aqui aonde que eu estou. Eu venho aqui, entro em ressonância com o local, eu pergunto mentalmente qual é a vibração frequencial. Não estou perguntando para o não, estou perguntando para mim. Qual é a frequência vibracional desse local? Tá? E daí você percebe que o pêndulo, ele começa a girar. Você está vendo que ele está girando? Né? Ele está girando. Sim. Então, quando ele entrar em sintonia, ele vai parar. Quando ele parar, você vai pegar a régua e vai colocar em cima. E você vai ver, ele vai andar, tá vendo? Ele caminha sobre a régua e até determinado ponto, e depois ele tende a retornar, porque daí está fazendo a aferição mesmo. Então, quando que ele chegou, aqui, por exemplo, né, está com 7.000 angstroms, aqui onde eu estou. É assim que faz. Você não pergunta nada para pêndulo, tá? É você, porque o teu campo, a tua mente, o teu campo eletromagnético vai entrar em ressonância com o campo eletromagnético daqui, tá? E daí você tem que entrar em sintonia. Então você pega o pêndulo, seu pêndulo. Tem gente que não gosta de pêndulo de metal, tem gente que prefere pêndulo de madeira, você pode ter até pêndulo de osso. Pêndulo é pêndulo, né? Por exemplo, pêndulo, mas precisa ser um pêndulo, blá, 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 blá. Não. Se você tem um anel, uma aliança, um fio de cabelo, é um pêndulo. Legal, então vou fazer isso com o anel aqui em casa. E aí eu posso usar uma régua normal também? Seguinte, mas só que primeiro você tem que dar acesso à internet pela biômetro de Bogi. Você baixa o biômetro, o arquivo dele, da internet mesmo tem a graduação. Você precisa da graduação exata. Como que o biômetro foi montado em cima de uma régua de 30 centímetros, ele usou uma régua de 30 centímetros para montar o biômetro. Como ele não tinha alguma coisa, então ele improvisou usando a régua de 30 centímetros. Só que daí ele foi estudando a própria régua em si, né? Porque daí você pode, por exemplo, você pode ter uma régua de 0 a 30. Só que você também pode potencializar esse gráfico. Você pode potencializar um gráfico, por exemplo. Eu quero ler, por exemplo, a cada espaçozinho que eu leio, ele vale 3, por exemplo. Então, se não é você ler 10 espaços, você já teve 30. Você que determina o que você vai usar. É você que tem que entender como que o biômetro funciona. O basicão é esse. Então, para não se perder, então você pega um biômetro, baixa na internet e depois eu até posso te mandar o arquivo. Você quer? Por favor, quero sim, que eu quero medir minha cama, aqui, meu quarto, como é que tá? É o seguinte, a cama não é só isso não é só você chegar em cima da cama tal, não. Tem todo, não, pera aí, daí é o seguinte, é assim, para você medir a energia, não é a energia da cama, é a energia do solo, esquece a cama. Solo. Porque a tua cama pode estar em cima do local que tem vibração negativa. Não é a cama que é negativa. Então você vai assimilar a energia que está vindo do solo. Você quer saber se a tua cama está num lugar legal? Quer saber? Sim. Você tem gato? Tenho 3. Ele fica em cima da tua cama? Meu olho também, gente. Tem que ver o gato enorme que chegou aqui em casa hoje. Cinza. Ele gosta de ficar em cima da tua cama? Eles ficam. Então muda a cama de lugar. Porque o gato gosta de energia baixa. Eles dormem aqui em cima da cama. Então, detalhe. O local que o gato, ele gosta de ficar, porque a energia é abaixo de 6.000 angstroms. Aí, ó.
Eu também tenho uma gata aqui, então, é isso aí. Então, é o seguinte, por que as bruxas tinham gatos? Por causa disso. Que elas sabiam que o gato é um termômetro vivo. Aonde que ele gosta, onde que ele gosta. Tanto é que na Europa, isso é uma frase que os geobiólogos usam lá para fazer os comerciais né, desse trabalho. Eles falam, se você tem um gato e ele gosta de dormir em cima da tua cama, muda a tua cama de lugar. Porque tem um local específico que a tua fica que é aqui na pontinha então, é aquele mesmo. Então, quando você pega o biômetro, que eu vou te mandar, você arruma um pêndulo, pode ser de madeira, pode ser uma aliança, tá? Mas você vai ter que aprender a se sensibilizar com o que você vai usar. E você não pode pensar em nada. Eu consigo sentir energia. Então, por exemplo, você não pode... Aí já é uma outra história. Por exemplo, a outra coisa quando você for medir, você não pode pensar em nada. Você entendeu? Nada. Você entra com a mente limpa, porque você está perguntando o que tem ali. Se você começa a pensar em determinada coisa, você não está lendo o que está ali. Você está dando uma informação para essa coisa aqui. Daí ele vai ler a informação que você está dando. Por isso que você limpa a mente para fazer uma prospecção. Isso chama prospecção. Entendi. No canal, né? Eu só recebo. Sim, né? Você fala, olha, por exemplo, você pode falar o seguinte, eu quero saber se aqui tem energia de Hartmann, de linha Hartmann. Daí você pode pedir, se você entendeu o que é a energia Hartmann, você lê a respeito da energia, você toma... Então, por exemplo, o pêndulo, ele só te responde aquilo que você sabe. Ele não faz adivinhação. Esse negócio que as pessoas usam o pêndulo como um portal, como alguma... Está furado. Ele não te dá o que você não sabe. Ele só te responde aquilo que você sabe. Ele é só uma ferramenta, né? É só uma ferramenta. Sim, então aquele negócio, você tem a informação. Então você sabe, então, por exemplo, eu sei que o local que tem 4.000 angstrom é um lugar ruim, por exemplo. Você não vai perguntar se ali tem 4.000 angstrom, você simplesmente vai ler, porque você já tem informação de 4.000, você tem a informação de 6.000 que é neutra, você tem a informação de 10.000, 12.000 que é ótima, né? Você só vai falar, eu quero saber a energia daqui, só isso. Ele vai entrar em ressonância com o local, vai catar o pêndulo e vai colocar em cima. E o biômetro embaixo. Daí você pega um nebiômetro e fica, ó. Daí, você limpa a mente, como eu te falei, né? Antes você tem que entrar em sintonia com o local. Você coloca em cima, né? E pede para que o teu organismo, o seu eu, leia a energia do ambiente. Não é o Pedro que está lendo. É você, os seus corpos, né? Tudo isso. Então, conforme que eu estou, ou seja, sintonizado com o local. Eu não estou sintonizado com a cama, eu estou no meu quarto, tá? Com a cama, com a mesinha, com as coisas que eu tenho aqui. Não, eu quero saber simplesmente a energia daqui, só isso. Então, daqui eu venho, deixo que ele entre em sintonia, em ressonância, ele vai girar. Detalhe, eu sou destro, tá? Então, ele gira o horário para ler. Se você for canhota, ele vai girar do lado contrário. Tá? Mas não interfere nada, né? É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, porque o seu campo eletromagnético não é igual ao meu. Entendi. Se a pessoa é canhota, né, por exemplo, tem uma coisa que chama, né, qual é o nome disso? Agora deu branco o negócio. É isso, entre direita e esquerda, né? Uhum. Lateralidade. O nome disso é lateralidade. Uhum. Então, quando você quer saber a lateralidade, por exemplo, você quer saber se você é destra ou canhota mesmo, de verdade? Mas eu escrevo com a direita, né? Então eu sou 10. Não, peraí. Não, peraí. Não pense nisso. Não pense nisso. Entende o seguinte.
Muitas pessoas apanharam porque escrevia com a mão esquerda. Você sabe disso. Porque não prestava, aquela história daqueles negócios antigos. Então a pessoa se forçou a escrever com a direita, ou seja, ela desenvolveu, ela é ambidestra, né, mas o organismo dela, né, a lateralidade dele é esquerda, não é direita. Só que ele teve que forçar isso. Existe um teste para você saber realmente se você é destra, se você é canhota, se não te forçaram numa situação. O teste é o seguinte: basta você bater palma. A mão que bater em cima é a mão que comanda. Nossa, agora vamos ver. Então, bati aqui. Assim eu não consigo. É assim mesmo. Então eu sou 10. Então, tem gente, quando você fala para a pessoa, eu sou canhota, você tem certeza que é canhota? Bate palma para mim ver. Mas não fala nada para ela. Você falar para ela, que mão ficou em cima? O inconsciente dela faz ela bater palma com a mão esquerda, se ela for canhota. Isso é usar... Porque tem mães que não gostam que o filho seja canhoto. Sim, não é só mãe. Não, é o seguinte, por causa da religião, daquela monte de papagaiada que nós falaram, eu sou da época, se você não podia escrever com a mão esquerda, mesmo que você fosse canhoto, você apanhava. Que era coisa do, sabe, né? Então, são os absurdos. Só que tem um teste dentro da medicina germânica, que eu trabalho com germânica também, que para você saber a lateralidade da pessoa, você tem que fazer isso. É um testezinho simples. Você bate palma, né? Se a mão esquerda bater em cima, você é canhota. Se for a direita, você é destra, entendeu? Então, daí que eu falei. Então, se a pessoa for canhota mesmo e ela usar o pêndulo, ele gira no sentido horário, anti-horário. Sem som, sem som. Eu tava aqui falando na minha filha, pra me saber. Gente, muito legal isso, eu adorei. Não, mas aí como limpa, né? Limpar é uma outra história, porque não é simplesmente limpar o local, né? Que as pessoas, primeira coisa, você tem que fazer uma análise real. Né? Porque daí você não tem só uma única coisa. Você tem correções para fazer. Tem correções. Por exemplo, já que eu te falei do gato, e você sabe que o gato dorme ali, né? Uma coisa simples, barata que você pode fazer, né? Não vai neutralizar. Vai desviar a onda. Sabe papel alumínio, aquele que você coloca em cima de assado? Você põe entre o colchão e o estrado. Legal, vou fazer isso hoje mesmo. Se não você faz isso antes, você vai lá e mede antes de colocar, você vai perceber que ele tem uma resposta. Quando você coloca o alumínio, ele reflete ele para outro lugar. Então, a onda não sobe, mas ela desvia. Não resolveu o problema de não ter onda. Então, a onda continua indo para algum lugar, né? Mas, então, para que você, por exemplo, tem gente que tem insônia porque está num lugar desse. Então, para que a pessoa pelo menos não tenha insônia, você fala para a pessoa, então vamos colocar a manta de papel alumínio. Em loja de material de construção, eles vendem uma manta magnética que é manta de alumínio, que ela tem 1 metro de largura. É um rolo. Então você vai na casa de material de construção, você fala, eu quero 5, 6 metros de manta magnética. Isso é uma manta magnética. Então você vai lá, você compra, você forra todo o estrado da tua cama. Nossa, muito legal isso. O sono deve ficar diferente, né? A qualidade do sono. Sim, o sono sim, porque daí você não recebe, porque é o seguinte... A linha Hartmann, porque você tem 3 tipos de linha. A Hartmann é esse quadrante de 2 por 2,5. Só que você tem uma outra, que é a Curry tem 4 por 4,5. Né?
é quase que quadrada, e tem uma que é Pierre. A Pierre é 10 metros por não sei quanto lá direito, porque dificilmente você acha no mesmo local as 3 linhas, né? Então, se o cara tiver muita sorte mesmo, sabe? Aquela sorte assim tremenda, você tá com 3 linhas aqui embaixo, meu, você ganhou na loteria do contrário, né? Depois, você fala, pô, mas vai te azarado assim de colocar justamente aqui, que é o pior lugar vamos pegar, do bairro. E você imagina só, você conseguir juntar 3 linhas, uma linha de 2,5, tudo bem, daí você tem uma de 4 por 4,5. Para que o ponto da 4 por 4,5 cair em cima da de 2, 2,5, é uma chance pequena, mas existe. Agora, a terceira linha cair no mesmo ponto por exemplo, 10 em 1 milhão. Né? Porque é o tipo da coisa, mas acontece. Pode acontecer, entendeu? Daí você junta, por exemplo, já que está falando disso, já que eu estou entrando em geobiologia mesmo, uma outra coisa. Todo mundo gosta de dormir com essa coisa que a gente está falando perto da cabeça. Ou embaixo, até embaixo de travesseiro. A pessoa não tem noção do mal que isso faz. A frequência que um celular gera. O celular. Nossa, eu faço isso, hein? Eu boto o celular assim, carregando. Não, pelo amor de Deus, você está fritando o teu cérebro. O celular tem uma frequência igual de um micro-ondas. Se você não sabe. Tanto é que a gente fala de ondas eletromagnéticas artificiais que câncer mesmo. Meu Deus. E às vezes tá 3 Então, pelo amor de Deus, tira esse troço de... Não, de jeito nenhum. Não, é o seguinte, você está gerando um campo altamente pernicioso para você. Ou seja, se você pegar... Eu posso te mandar documento de pesquisa da Alemanha, da Bélgica, da Áustria, mesmo Estados Unidos hoje, mostrando da incidência de câncer nessa área por causa disso. É isso aí. Entendeu? Então, aquele negócio. Daí a gente fala também dessas linhas artificiais, que são as linhas eletromagnéticas, uma outra coisa. Já que eu falei do celular, que é uma coisa que existe hoje. E que todo mundo não sabe o mal que esse negócio faz por estar perto. Por exemplo, o celular emite uma frequência de luz chamada frequência de luz azul. Isso tira teu sono. Detalhe, por exemplo, né? Eu falei da glândula pineal. Você sabe onde ela fica? No centro, tem noção? No centro do Para você saber, para você saber certinho onde ela passa, você coloca um dedo de cada lado da têmpora, da tua têmpora, das duas têmporas. Coloca o dedo aí. Tá, daí você traça uma linha de um dedo no outro. Percebeu? Tá. Agora, para você saber o terceiro vetor, para você achar o terceiro vetor e ver aonde ela está passando certinho, você coloca o dedo aqui em cima do nariz. Não, bem em cima, não na testa, aí mesmo. Daí você traça mais uma linha indo até a nuca. Aonde essas duas linhas se encontrarem, a pineal está lá. A pineal está aí. Aí é a localização exata da pineal. Lá no centro, né? Lá no centro. Isso. Então daí você pega, ou seja, as têmporas, que ela não está lá atrás, ela está a meio, mais ou menos, a 1/3 do cérebro, mais ou menos, né? Então, o que acontece, né? Essa glândula, ela foi colocada aí porque ela é responsável. Você já ouviu falar de Jack Lat? Não. Movimento de Jack Lat? Então, é o seguinte. O Jack Lat é claro escuro. É quando clareia e quando escurece. A pineal, ela seguia
pela iluminação natural que existe. Qual é a iluminação natural que existe? Sol. Tá? Então, quando o Sol nasce, os antigos, o homem pré-histórico, ele acordava porque ele recebia a luz que entrava pelos olhos, por isso que ela fica logo atrás dos olhos. O olho é que capta a luz. Entendeu? E daí, quando que ele recebe a luz, à noite, por exemplo, que não tem luz, quando você recebe luz, ele não produz melatonina. Ele não produz melatonina, que é o hormônio para você dormir. Quando escurece, o cérebro começa a produzir melatonina, porque a pineal dá o comando que escureceu. Daí você recebe... Das luzes afetam. Artificiais, ele não sabe direito se está claro ou se está escuro. Então, ele está bagunçando todo o teu ciclo do teu próprio organismo. E quando você capta esse troço aí, pior ainda. Pior ainda que você coloca bem na frente, é luz azul ainda, que é a maior frequência que existe para isso. E aí você desregula totalmente. Agora da manhã eu tô aí dando alguma coisa. Então, é por isso que nem você está no caso, que nem coruja, né? Não vai dormir mais morcego, né? Vai morcegar a noite inteira. Entendeu? Mas existe aqueles óculos, né, de luz azul. Aquilo adianta mesmo? O óculos resolve. Ou seja, você lembra que antigamente eles usavam um tecido preto cobrindo os olhos para dormir? Isso lá atrás, que eles colocavam tipo de uma máscara de tecido preto. Não, no caso máscara de dormir. Ou seja, era uma máscara que ela ficava na região dos olhos, ou seja, ela escurecia ainda mais. Não, isso eu uso no caso do tecido. Eu coloco. Era chamado tapa-olho. O tapa-olho, se você coloca o tapa-olho, ele não deixa a luz entrar. Ele não deixando a luz entrar, você está induzindo o seu cérebro a produzir melatonina. Produzir melatonina, você vai ter sono mais fácil. Então, uma das disfunções do sono está relacionado a celular, está relacionado a excesso de luz, a iluminação externa, que a geobiologia também faz as leituras. Excesso de luz. Então, por exemplo, você tem um aparelho, né, que ele mede o índice de luminosidade de um local. E quando você mede que tem uma luminosidade excessiva, as pessoas ficam altamente estressadas. E não sabem disso. Eu vi outro dia um vídeo que as crianças aprendiam muito mais na luz amarela do que nessa luz branca. Sim. Antigamente, os notebooks... Mas a luz amarela é aquela transparente? Que era usada antigamente? Não. Você lembra que, eu não sei se aí no Rio, possivelmente teve também, porque isso acho que eles colocaram nas grandes cidades, nas grandes capitais, a luz de iodo, lâmpada de iodo. Não sei, nunca vi. É que você é novinha, você não vai lembrar, não é da sua época. Iluminação de iodo. Vou pesquisar. Que a luz é um amarelo forte, é um amarelo bem forte. Lâmpadas de iodo. Com vapor de iodo, né? É lâmpadas com vapor de iodo. Vamos ver. Ah, tá, essas de bastão. Sim. Essas. Ou seja, antigamente você tinha isso nos postes de iluminação noturna. Daí os cabos, ou seja, ele altera a cor, tudo bem, mas pelo menos não te faz mal. Faz menos mal do que hoje. Porque essa halogênia é péssima. Então vou colocar essas na minha casa, então, né? Essas de bastão, então. Sim. Essas de bastão, então. Depois você me manda, né? Você me manda a imagem e como que é essa lâmpada,
qual é o nome disso? Informação técnica dela. Ah, não, eu acho acho que é boa ou não. iodo esse aqui, né? Ah, não, eu achei que iodo esse aqui, né? Iodo, né? Ai, tá. Lâmpada de iodo. Antigamente você tinha. Nunca tinha Antigamente tinha. Antigamente. Então, porque antigamente tinha, hoje acho que nem tem mais, tá? Então, agora, esse negócio da luz, entendeu? Agora, fora isso, falando ainda de eletromagnetismo, que são as linhas, que são as ondas artificiais, uma outra coisa que as pessoas não param para pensar, e não se fala a esse respeito, porque se for falar tudo, eles têm que rever todo o Código de Construção Civil do Brasil, né? Eles não querem isso. Por exemplo, se você tiver um fio de luz passando na cabeceira da tua cama, ele também vai te acelerar. Você não pode ter um fio de energia elétrica passando na altura da tua cabeça se você estiver deitado. Nossa, então esses fios de LED atrás da cama também não é bom? Eu acho que não. Eu tenho aqui, entendeu? Cara, mas porque ele tá lá no teto, lá em cima. Não, sim, tudo bem, daí sim. Agora eu tô falando o próprio fio que está dentro da parede, aquele cabo que corre dentro do conduíte, né? Então, se você tiver um que está passando na altura da tua cabeça, manda tirar, coloca no rodapé. Que tem gente que é tão esperto para ganhar, não sei. Eu já vi várias casas assim, que o cara, para não precisar gastar mais meio metro de fio, para colocar a tomada em cima, mais em cima e puxar um pouco mais de tomada para cima, um pouco mais de fiação, ele colocou toda a fiação a 1 metro de altura. Eu falei mesmo, mas que burrada que tu fez, né? Porque aquele negócio, cabo eletromagnético na parede gera campo. Então, o geobiólogo é chato, tá? Porque ele vai mostrar que, eu vim aqui para essa casa aqui para fazer o levantamento dessa casa. São 600 metros quadrados de casa isso aqui. A casa está toda errada. Ele perguntou para mim como que está a minha casa. E aí eu falei, era melhor você ter... Para arrumar, você derrubar essa e faz outra. Entendeu? Por isso que na Europa você não constrói nada sem um laudo geobiológico antes. Não sabia. Lá eles... todo mundo faz essa preparação de geobiologia. Não sabia. Não, porque E justo que eu tô fazendo minha casa aqui, aí eu já vou me atentar já quando eu estiver fazendo a fiação aqui embaixo. Então, quando for assim, até se você quiser falar, Antônio Carlos, como que eu faço? Eu te mando um esquema, faz isso. Hoje a gente fala para ligações no caso do formato de estrela, porque é alguma coisa técnica mesmo, para você evitar passar fio por tudo que é lugar. Até nisso daí você tem que fazer. Por isso que você tem que ter um cara que é um geobiólogo para ele falar, tem que construir assim, tem que fazer esse tipo de distribuição, porque quando que o cara é geobiólogo, normalmente a geobiologia é uma especialização da arquitetura. Entendeu? Então, porque daí o arquiteto, ele só vê a casa, o geobiólogo constrói a casa, mas constrói certo. Porque na Europa, eles anexaram o curso de geobiologia ao curso de arquitetura ou de engenharia civil. A gente está se batendo para fazer isso aqui. Legal, a energia, com o material. Porque é o seguinte, eles perceberam por quê. Por que chama de medicina do habitat? Porque percebi que um monte de gente ficava doente e não sabia por quê. Porque estava tudo errado. Fazendo coisa que não devia. Daí você tem campos que vão interagir com o teu bioma, com a sua parte bio, vai alterar tudo, você fica doente e não sabe por quê. É engraçado que eu acho legal também quando eles vão fazer poço, que eles pegam um pedaço de madeira e a madeira baixa onde tem água. Gente, por aí a gente vê que tem uma energia. É o seguinte, porque isso daí, então você viu isso antigamente, isso é chamado rapidomancia, isso que você viu,
né? Esse negócio aí da forquilha. É uma forquilha. E realmente, ela gira mesmo, sozinha. Mas só que você tem que sensibilizar para fazer isso. Não é fácil de trabalhar com forquilha. Você tem outras coisas que você trabalha, o próprio pêndulo, ou dual rod hoje, ou... Você já ouviu falar de aurímetro? Ora, o aurímetro é a coisa mais fácil do mundo que você tem, ele faz a mesma função e é muito mais fácil de usar. Né? Porque os equipamentos de biologia, eles foram evoluindo com o passar dos séculos. Ou seja, você teve físico trabalhando nisso, né? Simeneton, você tem vários físicos, Bovie, todo esse pessoal. É engraçado que isso era muito forte na Bélgica, na França, na Alemanha. Então, tudo isso surgiu lá. Porque eles conheciam isso, e por causa da rabidomancia, que eles tinham essa condição de encontrar água, e não só encontrar água, eles encontravam outras coisas também. Encontravam minério. Porque é o teu organismo que se sensibiliza com a onda. Eram pessoas que são sensíveis. Porque é o seguinte, você... É assim, você tem que sensibilizar o seu corpo. O nosso corpo, quando você vai fazer uma leitura, ele trabalha com diferença de potencial. Isso é física, tá? O que é diferença de potencial? Por exemplo, eu estou aqui, você está aqui, o lugar que você está tem uma frequência de 10 Hz. Então você sente energia e tal. Isso é uma coisa, né, esporádica que eu estou falando, né? Eu só estou dando um exemplo, né? Então aqui tem 10 mil Hz, né? 10 mil ângulos, vamos por assim, né? Daí você que está caminhando tal, e daí você entra num lugar que tem menos. O seu corpo sente. O seu corpo percebe que houve uma defasagem energética. Daí você tem uma reação orgânica por diferença de potencial. Então, os antigos, eles se sensibilizavam a esse ponto. Como que não tinha um monte de coisa artificial, o homem era muito mais ligado à natureza. Tinham pessoas que achavam as coisas só com a mão. Punha a mão assim e ela saía lendo a energia que ela sentia. Só a mão. Porque a mão é você. Então você, quando você faz assim com a mão, você fala, eu quero sentir que tem. A gente faz isso de vez em quando. Tiver energia daqui, você pega e faz isso. Então, de repente, você sente, pô, não tá legal. Por quê? Você percebeu que o padrão que você estava, se tivesse mais alto, se ele der uma caída, o negócio piorou. Ou do contrário também. Se você está em um local que a energia está baixa e você chega com alguma coisa e você muda a energia, você sente uma melhora em você na hora. Vou te mostrar uma coisinha aqui, ó. Eu pesquiso isso, tá? Aqui vocês conhecem, é um cristal de ametista, certo? Estão vendo? É um cristalzinho de ametista, né? Sim. A ametista, sim, ela tem uma vibração alta, uma vibração de mais ou menos 30 mil angstroms, a vibração de uma ametista. Então, por exemplo, por que você colocar uma ametista num lugar que a energia é baixa, ela consegue harmonizar? Porque ela vibra muito mais alto. Então, se eu tenho um ponto que está descompensado aqui, se eu coloco uma ametista, só que eu tenho que ativar a ametista, tá? É acompanhando tudo que você faz. Daí você fala, então você entra em contato com o elemental. Agora eu vou falar de coisa de maluco mesmo, né? A gente não se acredita nisso, entendeu? Você fala, pô, a gente sabe que existem os reinos da natureza. Você tem os devas da natureza. Os devas que estão relacionados a cristal, a planta, a animal, né? Então você entra em sintonia, tá com ele, você, né, se aquieta, coloca o teu pêndulozinho, né? Coloca
cima e pede para ele te ajudar a equilibrar, a potencializar a ametista. Daí você vai perceber, tem hora que ele começa a girar tão rápido que é difícil de segurar. De tanta energia que dá. Lá com eu tenho aqui uma pedra de ametista não, é quartzo rosa. Quartzo rosa também é legal. Então também você tem citrino. Pedra, o que mais tem é pedra, né? Ó, uma pedra ótima para quem tem muito olho gordo em cima é isso aqui, ó. Olho de tigre. Olho de tigre. Eu tenho também, eu faço uns artesanatos, aí eu tenho um monte de pedra, mas quartzo é a maior. Então, uma pedra ótima para equilíbrio, energia e saúde. Isso aqui se chama amazonita. Linda, essa daí eu nunca vi, não. A amazonita, ela é pesadona, né? E ela é verde junto com umas coisinhas prata. Chama amazonita, né? Depois você tem a ágata mesmo, né? A ágata, pessoal de ágata. E uma que eu adoro, que eu até fiz uma brincadeira com ela, né? Você já ouviu falar em vassoura de bruxa? Uma pedra chamada vassoura de bruxa? Sim, aquela preta, né? Uma pretinha que é de pontinha. Eu fiz uma vassourinha com ela. Lindo! Eu transformei ela numa vassourinha mesmo, ó, tá vendo? Eu fiz a vassourinha para você limpar, né? Por exemplo, você está catando um monte de porcaria do outro, né? Você está percebendo? Então, você cata a tua vassourinha de bruxa e, né, limpa o ambiente, depois você coloca para descarregar. Viu só? Sim, eu gostei da vassourinha, vou aderir. Então, a geobiologia... Então, até você pode fazer uma. Eu peguei o quê? Palito de churrasco. Peguei o Super Bonder, fiz a parte aqui da capinha, porque elas são assim mesmo, né? Ela parece ela tem até o formato da vassourinha. Eu transformei ela em uma vassoura mesmo, né? Porque eu curto bruxa, né? Eu faço macramê, eu vou fazer com macramê. Macramê, legal. Eu vou fazer com macramê. Legal. Eu fiz assim, né? Eu peguei uma fitinha, né? Passei, tá? E daí eu pintei com guache preto. Daí ficou assim listadinha. Ficou linda. Né? Ficou linda. Então, uso muito tronquinhos. Pedacinho de tronco, que tem energia também. Esse tronquinho aqui, ó. Mas esse é tronco de quê? Qualquer tronco? Qualquer tronco? Qualquer tronquinho. Árvore, qualquer tronquinho. Ó, eu vou te mostrar um tronco que eu fiz com essa finalidade. Isso aqui é um tronco de azaleia, tá? É um pé de azaleia que foi tirado... Deixa eu ver que lado que tá isso. Aqui, assim. É um tronquinho de azaleia, né? E se você olhar nos troncos, você vê aquelas linhas circulares no tronco, né? Só para você saber, essas linhas, a cada ano que passa, aparece uma linha. Então, por exemplo, esse tronquinho aqui tem 9 linhas. Tem 9 anos. Ele aparece sozinho aqui, ele aparece cortado ali, ele vai aparecer uma linha? Sim, você vai ver. Eu vou te mandar uma foto do tronco aparecendo vários círculos nele. Cada círculo desse chama círculo de crescimento. Aparece cada círculo por cada ano que a árvore tem. Como eles sabem a idade de uma árvore? Contando a quantidade de círculos que tem no tronco. Entendeu? Entendi. Mas entendi. Se ele mesmo cortar isso aí, tipo, ano que vem ele já vai ter outra linha. Não, ele foi retirado da natureza. Tá. Então, o que eu fiz? Eu peguei, eu cortei, lixei, tá? E o que eu faço com isso aqui? Esse tronco, só esse tronco, eu medi a energia dele. É 9.000 anos, tronco.
porque é coisa da natureza. Nossa, de um tronco, Então, olha, eu durante achava 20 que era anos, ele só fez... de um tronco, olha, eu achava que era só de pedra. Não, o tronco também tem. E é outra, ele tem vida, ele tinha vida. Então, toda a informação durante os 9 anos de vida dele, quando ele foi cortado, está aqui. Ele reteve toda a informação, ele retém essa informação e você pode usar isso para. Não sei. A erva, por que ela te cura? Porque ela tem um campo informacional frequencial. E por ressonância, ela te equaliza. Eu peguei esse tronco, 9.000 angstrom, se eu não me engano, a primeira vez. Quando eu ativei, ele foi para 13.000, porque você tem que acordar isso aqui. Isso aqui está latente, está dormindo. A pedra é a mesma coisa. Eu nunca cortei minhas pedras, então eu achando que elas estavam me protegendo. Não, você precisa, ou seja, dar o comando para a pedra fazer as coisas, senão ela vai ficar dormindo eternamente. Tudo é energia e tudo é campo frequencial. E ela só faz aquilo que você pede. Se você não pedir, não faz nada, não. Nossa. É a mesma coisa. Se eu não falar para você, Leia, faz isso para mim. Se eu não falar, você vai saber que eu quero fazer, que você precisa fazer alguma coisa para mim. E a mesma coisa, o tronco. Ele está lá. Está na natureza. Sendo tronco. Você acha que não? Hoje eu tenho uma conversa com o meu quarto rosa. Então é isso aí. Porque cada coisa disso tem um elemental. Tem uma consciência nisso aqui. É rudimentar, mas é uma consciência. Legal. Porque tudo que é consciência tem informação, né? Então, quando que eu juntei a ametista com o tronco, a frequência vibracional desse conjunto aqui subiu para 45.000 angstroms. Não, atravessa a parede. Bota ali sim, porque é o seguinte, pedrinha. Ó, daí eu faço assim, ó, eu pego ele aqui, tenho um anteparo para ela não cair, eu coloco aqui, eu fui medindo com aurímetro, atravessou a parede do quarto, foi lá para fora. A área de atuação desse tronco com a pedra ultrapassa 8 metros. A área de atuação do conjunto. Eu tenho um pé de manga aqui na minha casa. Se eu pegar um tronco dele, por exemplo, vai funcionar também. Se você estiver perto do tronco de manga, você já recebe a energia dele, é só você pedir para ele. Eu vou te mandar um link de um áudio de um físico falando o que acontece quando você põe a mão num tronco de árvore. Nossa, eu boto sempre. Eu fico sempre cansada ali na minha casa. Sim, porque daí... Então, porque é o seguinte, se você tem... O pé de manga, para minha proteção, é ótimo. É mesmo? O pé de manga, sim. Vai conversar com o Zinho para você ver. Então é isso. Então é esse negócio. Um tronco, uma árvore, a árvore que tem vida... Primeiro você tem que pedir licença quando vai fazer alguma coisa, tá? Porque você está falando com você. É a mesma coisa que você vai pedir alguma coisa para alguém, não é porque que é uma árvore, é um organismo. É um ser da natureza. Eu falo com tudo. Inclusive eu tenho uma pedra aqui gigante aqui na minha casa, que eu chamo ela de pedra da sabedoria. Sim. Aí eu converso com ela, gente. Eu tenho uma coisa na minha pedra, é uma pedra gigante. Então, legal, isso é bom. Agora, vai falar isso para as pessoas, eles internam nós. Sim, eles me chamam de maluca mesmo. Meu pedreiro mesmo, eu queria enterrar a minha pedra. Eu falei, você não vai enterrar não, porque senão a gente vai pegar feio. Vai ter que tirar daí. Aí, o maior trabalhão para tirar, ainda não tiramos. Mas vai ter que tirar. Porque, detalhe. Toma cuidado com uma pedra que você vai remover de um lugar. Pode ser que ela esteja segurando uma carga de uma energia que você nem imagina que está lá. Não, essa se move mesmo. Ela tá aqui desde que eu vim morar aqui. Já tá aqui desde que eu nasci. Essa pedra tá pelo quintal. Você já viu, por exemplo, você vê Stonehenge lá na Inglaterra, né? Que tem aquelas pedras enormes, né? Aqueles domes de pedra. Aquilo foi construído com propósito.
Ou seja, quando você constrói aquilo, você está interagindo com todo o campo, desde da malha hídrica, você mexe com tudo. Por que que os druidas, por que que esses povos, que esses seres que conheciam isso, eram contratados, eram chamados? Para corrigir um monte de coisa. Tem vezes que você pega um ambiente que está doente porque foi retirado alguma coisa dele. Eu vou te contar um caso do principal geobiólogo dos Estados Unidos. O nome dele é Slim Spurling. Vou te mandar o link dele. O Slim Spurling. O Slim Spurling, ele é descendente de celtas, né? Lá do lado da Irlanda. E no século retrasado, ano de 1800 e pouco, a família dele migrou para os Estados Unidos. Mas eles eram ligados nesse negócio, né? Irlandês, eles eram celtas, né? Eram muito ligados aos movimentos da natureza, tudo. E ele sempre foi educado assim. Não houve essa contaminação de outras culturas, era uma cultura mais natural possível, né? E ele, desde criança, ele foi muito interessado por planta, por pedra, por bicho, por tudo que era coisa, né? E ele vivia em harmonia com a natureza. E sempre viveu assim. E sempre vivendo dessa forma. Quando que os antepassados deles chegaram nos Estados Unidos, eles foram morar perto de uma tribo de índios, lá na região dos Lakotas, né? Dos Sioux, no caso. E o pai dele, o avô dele, quer dizer, ele tinha um entreposto comercial que fazia troca com os índios. Eles traziam pele, traziam coisas, tá? Eles davam outras coisas para os índios. E, de certa forma, ele cresceu junto da tribo, com as crianças da tribo, com as mulheres da tribo, e aprendeu um monte de coisa. Tanto é que ele dormia na floresta, com 12 anos de idade. Então ele tinha uma relação total com a floresta, ele conhecia tudo que era planta, tudo que era pedra, sabia para que servia, porque é a vida indígena. O índio, ele vive em harmonia com o meio que vive, né? E assim ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele fez 18 anos, um capitão do exército americano estava muito doente e foi bater lá no entreposto do avô dele, né? E o cara estava muito ruim. O homem estava muito ruim, né? E ele falou, nossa, eu tô com um problema aqui e tal, e não saio, tal. Daí o Slim falou para ele criança, ele com 12 anos de idade, ele falou, se o senhor quiser, eu tenho uma planta que é boa para isso. Aí o cara falou, tá bom, né? Daí ele pegou, ministrou. Era um cogumelo, não era nem, sabe? Era um cogumelo. Ele pegou, ele manipulou o cogumelo, porque os índios utilizavam como medicamento, e o cara ficou bom. Ele tinha tomado um monte de coisa e nada. E daí ele começou frequentemente a visitar eles, né? Até que o Slim chegou na faixa dos 18 anos. Daí, quando ele fez 18 anos, esse capitão falou para ele, o que você gostaria? Me fala o que você gostaria que eu vou dar para você. Ele falou, eu gosto muito de planta, eu queria fazer um curso de engenharia, um curso de biologia, que eu quero conhecer não só da parte assim, né, da parte natural da planta, mas conhecer a planta, os princípios ativos dela toda. Então ele conhecia os dois campos, os dois lados, né? Então, quando ele estava com uns 18 anos, mais ou menos, ele foi um cara lá na casa dele reclamando, né, que ele estava com um problema e falaram que ele podia resolver esse problema dele. Ele falou, o que é? Ele falou, é o seguinte, eu tenho uma plantação enorme de milho e os esquilos estão acabando com o milharal. E eu vou matar os esquilos, vou dar veneno. Ele falou, não vai matar nada. Ele falou, não, tem coisa para fazer, tem como tirar esses esquilos daí. E o cara falou, então tá bom, então vai lá e tira, né? Não sei o que você vai fazer, mas você está falando que tem, então, né? E se você tirar, depois eu te dou tanto. Ele falou, não, nem pelo dinheiro, mas porque eu não quero que vocês matem esses esquilos.
Daí ele pegou, fez lá, foi lá, falou com o chefe dos esquilos, ele coloca isso, né, que ele conversou com o elemental dos esquilos, né? Isso está no livro dele, né? E daí ele falou, olha, ele sabe que no dia seguinte não tinha um esquilo sequer lá. Todos sumiram, desapareceram, né? Daí sumiram, desapareceram, daí ele falou, poxa, né? Daí todo mundo perguntando o que tinha feito. Nossa, esse cara é bruxo, né? Esse cara não sei o que lá. O que ele fez, né? Falou, não, eu não fiz nada, né? Daí perguntaram, ele caiu na besteira de falar que tinha ido conversar com o chefe dos esquilos. Tá. Daí quando ele falou isso, o dono das terras falou, foi isso que você fez? Então você não fez nada. Isso daí foi um acaso, né? Foi um acaso, eu não vou te dar nada. Você está me engabelando, você está me enganando. Você não quer me dar nada, não tem problema nenhum, não precisa dar. Mas eu acho que o chefe dos esquilos não vai gostar. Bem assim. Sei que 2 dias depois. 2 dias depois, todos os esquilos voltaram. Daí os caras foram falar para ele, você foi brigar com o xamã? Tá aí. Esse fato é contado no livro dele que ele escreve sobre Gel. Biologia dévica, que é o reino dévico. Legal. Que é dos Devas. Muito legal. Gente, então, eu amei a geobiologia. Muito legal. Não, porque Não, porque é o seguinte, é isso que a gente fala para as pessoas, com esse negócio da materialidade, o homem só vê matéria. Meu, se fala para as pessoas que eu trabalho com isso, que eu uso pedra, que eu uso tronco, que eu uso bastão Atlante, gente. Sou bruxo, sou mago. É um bastão Atlante que era usado na Atlântida, que era usado no Egito. Aqui tem um monte de cristal, aqui tem um tubo de cobre, que o cobre é condutor, isso aqui é couro. Então, aqui tem um coisa, o cristal laser na ponta, que eu uso para direcionar a energia. Por exemplo, eu posso fazer acupuntura em você usando isso aqui. Aí vai apertando os pontos, né? Não, você não aperta, você coloca em cima. Você só coloca em cima e deixa a energia fazer o resto. Os pontos certos. Legal. Que nem muito eu legal, faço. Eu fiz muito legal, Antônio. Eu fiz o curso da DES, né? Das mãos, né? Porque tem gente que faz dos pés, né? Que é a podologia, tem gente que faz a aurícula, e eu fiz o da mão, que são 370 pontos. Aí com a mão também você varre todo o corpo, até mais. 370 pontos na mão, só? Só na mão, 372. Muito legal. Entendeu? Então, tudo isso a gente usa. Por exemplo, como você faz essa cromopuntura, você pode fazer também no solo, porque tem os meridianos. Daí você faz com barra de cobre. Daí você faz com bambu, para corrigir problema de solo, problema de acidez, problema de um monte de problema. Você corrige fazendo a geopuntura. Muito legal. Porque tudo é energia, tudo é campo de energia, tudo é campo de frequência, né? Então você vai usando os mesmos conhecimentos, as mesmas coisas, né? Os mesmos aparatos que você pode usar no corpo, você usa para o ambiente. Você pode fazer em animaizinhos, né? Que nem eu estou pensando, eu estava falando com uma conhecida minha, para a gente começar a dar curso de reiki para animais. Legal. Também, porque você trabalha com os pontos. Bem, tudo tem ponto, tudo tem fluxo de energia. E você conhecendo esses pontos, e você sabendo como ativar ou desativar,
Que nem com o pêndulo e o biômetro, você sabe se um ponto está estressado ou não. Se você precisa reter energia, você precisa colocar energia. Você vai lá e mede o ponto, o biômetro. Ele baixa lá para 6.000 angstrom. A pessoa não está com energia naquele local. E por conseguinte, não vai estar com energia no órgão correspondente. Por exemplo, dá para você fazer o mapeamento da coluna vertebral de uma pessoa usando os pontos, você usando vértebra a vértebra, medindo vértebra a vértebra, a frequência vibracional de cada vértebra, para saber por que cada vértebra irriga determinados órgãos. Se uma vértebra está com uma baixa de frequência, uma baixa de energia, os órgãos que ela irriga também vão estar. Você vai ter um problema porque você tem uma disfunção energética. Entendeu? Então, porque tudo é campo, porque daí você fala, a geobiologia, ela usa esses conhecimentos para tratar do ambiente que você está, e você usa das mesmas técnicas para tratar o corpo se você conhece os meridianos do corpo. Sim. É a mesma técnica, não vai mudar. Então, você vai saber se uma pessoa está defasada, se não está defasada. E muitas das vezes, se a pessoa fica defasada, porque do local que está, que por ressonância afeta o corpo. Esse negócio de dormir num lugar desse, fiação na parede, micro-ondas, um monte de coisa. Entendeu? Gente, olha, o papo. Mas a gente vai ter que explicar. Ah, tá legal. Eu amei a live, gente. Foi muito bom. Foi muito bom, Antônio. Legal. Para quem é público, sempre interage bastante. Eu e a Caco, como a gente tempo da radiestesia, a gente qualquer a lei, a repressão, né? Sabe bem boas perguntas. Eu tava aqui igual, só me entendo de informação. Muito legal. Então, é isso aí. Perguntando alguma coisa. Umas coisas. Eu gosto de usar uma selenita aqui, na minha... A selenita? Sim. É um bastãozinho selenita. Eu tenho sempre, né? Ah, tá. Sim, o escape. Sim. E aí... É cobre? É de cobre, não é? É de cobre. Tá legal. Então eu uso aqui, eu mandei fazer uma plaquinha para deixar no seu celular. Tá vendo? Não sei se dá muito para ver. Não dá para ver. Até isso que eu queria falar depois para vocês, dos símbolos rúnicos. Eu estou estudando runa a fundo, por causa dos conhecimentos nórdicos. E descobri um troço, depois eu quero falar para vocês, numa próxima live, né, se conseguimos fazer, eu descobri um troço que eu quase caí de costa. Nossa, olha só, já fico muito curioso para a próxima live. Com certeza. Você tem que contar para a gente. Aí vai precisar ver, né? Vai você conhecer. Mas teu áudio tá bonito. Tá voltando, parece. Ele tá cortando. Ele tá cortando. Tá. Então, a gente vai precisar de outra. Ah, tudo bem, vamos fazer sim. Tá bom? Muito legal. Tá bom? Tá bom. Olha, obrigada pela disponibilidade. Mas eu posso falar antes de terminar, eu posso falar do meu projeto? Antes de terminar, eu posso falar do meu projeto? Isso, gente. Agora chegou a hora. Agora eu vou falar com investidores e apoiadores culturais. Como vocês sabem, eu sou cantora, né? E eu fui selecionada para fazer parte de um projeto onde vamos gravar um DVD com vários artistas. Na verdade, esse projeto se chama MPB+, já está funcionando já há muito tempo, a gente já trabalha organicamente, né?
E agora chegamos num ponto onde vamos fazer um DVD com vários artistas. E esse DVD vai ser divulgado organicamente por todos os artistas que estão neste DVD. Ou seja, ele vai ter muita visibilidade, vai ter muito alcance. E o melhor, alcance com pessoas reais, vai ter conexão, vai ter emoção. Então, isso é ótimo para vocês que têm lojas, empresas, logomarcas que queiram visibilidade, queiram participar de um projeto com emoção e com pessoas reais desde o início. Eu deixo aqui aberto para vocês a oportunidade de estar entrando com a gente. Só entrar em contato comigo, que aí eu passo todas as informações direitinho de todas as taxas, de como você pode fazer parte, a sua logo, como que vai entrar dentro do DVD, como que vai estar sendo a divulgação. Mostro todos os perfis dos artistas que vão estar. E tem artista com bastante seguidor, com seguidores acima de 100 mil seguidores. Ou seja, uma oportunidade incrível para vocês que têm a sua logomarca, que querem ter uma visibilidade. E para vocês, apoiadores de cultura, que sabem como é importante a cultura no nosso país, né? No nosso meio. E é isso. Muito obrigada por todas as informações. A Marta vai deixar aqui no box de informação. E eu peço muito obrigada a você. Contribuidor. Muito obrigada. Marta, foi incrível a live de hoje. Pelo carinho de vocês, pelo carinho e voltem sempre. E até a próxima. Obrigada. Gratidão. Tchau, gente. Amo vocês.